e sugere que a leve para seu palácio e a adote como sua filha para proteger. Com o fim das memórias, de volta ao presente, Lana corre até o quarto onde o imperador e Jon estão ao descobrir que May havia se machucado. O imperador confirma que ela está bem, mas menciona que não devia deixá-la usar magia sem sua permissão e manda Lana não ensiná-la a magia de sua família descuidadamente caso queira fazê-la explodir e morrer. Lana promete que não fará mais isso com medo pela vida de May, e antes de ir embora, Lana afirma que não havia necessidade dela aprender magia desde que May crescesse em segurança. Jon pensa que a vida para ela era difícil porque May nasceu cedo e tinha uma magia que não a faria viver tanto. Isso faz lembrar de 3 anos atrás, quando Lana implorou para o imperador para cuidar de May no palácio para que ela e sua mãe pudessem ficar em paz. Além disso, Jon sabia que a empregada nunca poderia contar a verdade para a princesa sobre tudo o que aconteceu no passado, e isso era realmente difícil para ela. No palácio de Lu, a princesa Lee e os demais estavam fazendo as corridas, e Xander menciona que a princesa Sam era bastante lenta. De repente, o conselheiro coloca uma magia de recuperação nos dois e menciona para Xander e Sam não se assustar porque com sua proteção, não iriam precisar se preocupar em morrer de exaustão. Ele sabia que o corpo de Xander estava muito mais forte do que antes e fica surpreso porque a cura da princesa Lee foi efetiva. Sam torce pelos 3 e está igualmente impressionado que o corpo de Lee seja tão resistente, dado que um homem forte teria se casado após correr 10 vezes ao redor do palácio, ao contrário da princesa que parecia bem. Especialmente porque enquanto Xander e Sam podiam receber a magia de recuperação, Lee precisou se apoiar nas próprias forças para continuar correndo, o que era impressionante e o fazia pensar que ela teria um futuro brilhante. Em paralelo, o imperador pergunta para Sam se as crianças não terminaram de correr, e ele responde que faltava pouco. O imperador manda Jon dar a elas alguma motivação, e apesar da hesitação do comandante, o imperador o pressiona com o olhar e assim Jon invoca um familiar leão que faz Xander e as princesas correrem mais rápido de medo. 2 horas depois, eles haviam terminado as voltas e o imperador menciona que não foi nada mal, mas eles ainda iriam correr 20 voltas todas as manhãs, deixando Xander e Sam chocados. O imperador pressiona Lee para terminar suas voltas e indaga a razão de estar demorando tanto, e ela responde que apenas faltavam mais 30 voltas. O imperador a incentiva a correr invocando mais criaturas mágicas para fazê-la acelerar seus passos e afirma que caso contrário, iria mandar sua empregada Shuli correr ao seu lado, e isso motiva a protagonista imediatamente a apressar sua corrida. Lee corre o quanto pode porque não queria colocar Shuli no meio de seus problemas quando sabia que a empregada acabaria correndo até morrer de cansaço, e a visão deixa todos os outros se perguntando se não deviam ver Lee com olhares de pena ao invés de admiração devido à pressão do imperador em cima dela. Mas o imperador estava orgulhoso de Lee porque agora ela parecia uma princesa do Império Lu, e afirma que ela correria 40 voltas todas as manhãs e apenas tomaria café após o exercício. Ele pensa que a saúde da princesa era muito boa e se continuasse naquele ritmo, poderia treiná-la para ter um bom futuro, e ouvir as exigências do imperador deixa todos ainda com mais pena da protagonista, e Sam pensa que comparado a isso, correr suas 20 voltas não eram nada. Mais tarde, quando as crianças descansam, o conselheiro pergunta se o imperador não esteve preocupado com Lee por fazê-la correr por 7 horas mesmo sendo apenas uma criança, e ele responde duramente que ela completou as 30 voltas muito lentamente, então era inútil. O conselheiro fica preocupado com aquelas exigências a uma menina de 3 anos e elogia a princesa por ser bastante poderosa e por melhorar seu desempenho na corrida com o tempo, até porque ele mesmo não podia se comparar a ela na corrida. O imperador responde que era justamente isso que esperou dela, e queria encontrar o limite de Lee. No palácio do Império Kai, o príncipe Naishk vê seu irmão mais novo, Naemo, procurando por ele e pergunta o que há de errado, surpreso com os machucados de seu corpo. Naemo explica que o quarto irmão descobriu que ele era na verdade uma garota, e agora queriam matá-lo, deixando Naishk chocado e perguntando como ele foi capaz de descobrir isso. O rei do Império Kai tinha 18 príncipes e nenhuma princesa, e tudo porque o rei sempre matou cada uma das mulheres que nascia em sua família. Há 4 anos, Naemo nasceu e o rei pediu para Naishk confirmar o sexo dela, deixando a concubina chorando em desespero porque o imperador podia matar sua filha ao descobrir a verdade, mas a concubina decidiu que iria protegê-la. Então, Naishk mentiu para o pai e contou que a criança era um garoto, mas seu corpo era fraco e temia que não poderia viver por muito tempo, o que fez o imperador considerar manter a criança mesmo que ela fosse inútil com um corpo daqueles. Naishk esteve determinado a proteger sua irmã, e logo o quarto irmão, chamado de Nail, começou a procurar por Naemo porque queria tomar sua vida ao descobrir a verdade. Nail insiste para que Naemo apareça porque assim eles poderiam acabar logo com aquilo, e caso contrário não apenas ela, mas também sua mãe e família morreriam, deixando Naemo com medo. Naishk garante que não deixaria ninguém a machucar e começa a preparar sua magia quando Nail os encontra. Nail manda Naemo se aproximar como um pequeno filhote e afirma que ela podia ficar tranquila e não devia temer porque iria garantir que mais ninguém iria descobrir seu segredo quando acabasse com a vida dela e de sua mãe. Naemo implora para seu irmão não dizer a ninguém a verdade, e Nail grita para ela se aproximar logo, e a puxa pelo braço, mas Naishk o impede exclamando que não permitiria que machucassem sua irmãzinha.
Nail se pergunta a razão das ações de Naisuke e pergunta o que ele acha que poderia fazer contra ele mesmo quando nem mesmo tinha criado seu próprio item mágico ainda. Ele explica que seu espião do Império Lu contou que os príncipes e princesas eram capazes de criar seus próprios itens aos 3 ou 4 anos de idade, enquanto um gênio como Naisuke ainda nem havia feito nenhuma daquelas coisas. Nail zomba de seu irmão mais novo, e Naisuke devolve a resposta na mesma moeda porque o próprio Nail não criou seu item mágico também apenas aos 17 anos, e zomba de volta porque ao menos ele seria capaz de fazer aquilo antes dos 17. Nail fica com raiva e invoca sua magia e se prepara para atacar seus irmãos mais novos e matá-los, e Naisuke protege sua irmã, perguntando se Nail sequer considerou as consequências de suas ações ao matar seus irmãos no palácio. Nail responde que ele colocou uma barreira ao redor deles para que ninguém os visse, portanto não havia problemas. Ele conta sobre como há algum tempo, Layu matou 3 de seus príncipes e apenas podia matar seus irmãos mais novos agora e colocar a culpa em Layu também. Nail ressentia de Naisuke porque seu pai sempre foi frio com ele, muito favorável ao irmão mais novo, e estava empolgado para matá-lo agora. Apesar da vontade de matá-lo, Nail fica chocado porque seu irmão mais novo penetra através de sua magia e se aproxima dele com uma alta velocidade. Naisuke diz para seu irmão descansar em paz e menciona que obviamente quem teria o matado aqui não era ele, e sim o Império Layu do Império Lu, acertando o corpo de Nail com um golpe mágico que o faz cuspir sangue. Nail cai no chão em choque porque uma criança de apenas 7 anos era assim tão poderosa, e acaba morrendo com os olhos abertos. Ao ver a cena, Naemu cai de joelhos desesperada porque Naisuke matou Nail, mas Naisuke a consola lembrando-a que quem matou seu irmão não foi ele, e sim o Imperador de Lu, e aquela era a história que contariam ao Imperador. Além disso, Naisuke menciona que caso Nail não fosse morto, certamente abusaria dela e de sua mãe, e portanto não devia ressentir de sua morte, o que faz Naemu concordar com suas palavras. Naisuke usa sua magia para se machucar, mencionando que com Nail morto, era esperado que ao menos ele também estivesse um pouco ferido ou as pessoas suspeitariam. Eles dois então começam a espalhar pelo palácio a história do assassino do Império Lu e gritam por ajuda. Quando o imperador chega ao local, ele grita irritado para saber o que exatamente aconteceu ali com seu filho que está morto no chão. Naisuke mente que também não sabia exatamente o que houve e explica que ele e Naemu estavam por perto quando ouviram um grito de Nail, e ao se aproximarem, viram alguém de preto lutando contra seu irmão mais velho. Naemu concorda e complementa que era alguém que tentou matá-los também ao os ver, mas felizmente Nail tentou protegê-los e caso contrário estariam mortos. O imperador grita que Naemu era apenas um inútil e que os príncipes não deviam chorar, chutando-a. Naisuke cura sua irmã depois do chute e o conselheiro pede para explicar melhor o que aconteceu, afinal o palácio de Naisuke era bem longe do palácio do príncipe Nail, mas ainda assim haviam se encontrado no meio da noite, e pergunta a razão disso ter acontecido. Ele também pergunta a razão de haver uma barreira protetora ao redor do palácio de Naisuke, insistindo que era uma história muito estranha porque se nem mesmo Naisuke foi capaz de matar o assassino, como Nail teria sido capaz de acertar o suposto assassino? Naisuke responde não saber a razão da presença de Nail, e comenta que provavelmente a barreira era apenas para prevenir que o assassino tentasse escapar, e justifica que devido ao machucado causado por Nail no assassino, ele foi capaz de brigar com ele, fingindo estar ferido também. O imperador conclui que foi tudo culpa de Layu, e percebe que apesar da morte do quarto príncipe ser estranho, a prioridade sempre seria Naisuke, porque perdê-lo iria significar a perda de seus anos de esforço. O imperador manda Naisuke o seguir porque passaria por um novo treinamento para que em 3 meses sua magia chegasse a um nível que o satisfaça. O príncipe fica confuso com a requisição repentina, e pensa que era uma reação bem esquisita depois de ver um de seus filhos morrer, mas o imperador responde que após treiná-lo, ele iria participar de uma competição de magos intermediários. Naisuke fica ainda mais surpreso com as palavras de seu pai, afinal ele sequer havia criado seu item mágico ainda, mas o imperador o manda se calar e o seguir porque o ajudaria a conseguir seu item mágico através do treinamento. Ele deseja que seu filho o consiga em 3 meses para que mate Xander e a princesa ali na competição, o que deixa o conselheiro surpreso também, afinal para participar da competição era necessário o uso do item mágico. O conselheiro pensa que como Naisuke ainda não conseguiu criar seu item mágico, a única forma de vencer a competição seria através de roubo, mas ele se pergunta se roubar um item sequer era possível. Ele reflete que fariam isso quando o mago em questão estiver vivo através de uma matriz mágica especial para forçar o item a deixar seu mago. Assim o mago acabaria ficando bastante ferido por ser separado de seu item mágico, mas não importava desde que ele continue vivo. Afinal, caso o mago morra, o item mágico iria desaparecer. Eles conectariam o item mágico com Naisuke, o que iria lhe causar grande dor, e o conselheiro se preocupa com o príncipe. No passado, a raposa de 9 caudas foi roubada do velho imperador e ele se machucou muito, mas ainda assim ele deseja fazer seu filho passar pelo mesmo, apesar do conselheiro imaginar que Naisuke talvez passe por menos dores com a ajuda de seu pai. De volta ao palácio de Lu, Lee acaba descobrindo o novo banheiro que seu pai acabou construindo para ela, que era nada mais do que um vaso feito de ouro.
Um pouco antes, Sam comentou com a protagonista que o imperador delegou a ele o trabalho de ser seu novo protetor, para evitar que Li e Shuli precisem fazer todo o caminho até a princesa Sam apenas para usar o banheiro. As duas ficam surpresas porque Sam ficou constrangido em falar sobre aquilo, mas ele continua explicando que o imperador construiu o melhor banheiro para a princesa, e agora Li estava impressionada porque de fato era um vaso bastante luxuoso. Mas ela fica em choque porque não apenas o vaso era feito de ouro, como também era capaz de falar e a recepcionou com boas-vindas, afirmando que cuidaria de suas necessidades e sistema digestivo. A princesa fica assustada e sai correndo, decidindo pedir para Shuli usar aquele banheiro enquanto ela mesma usaria o da princesa Sam. Li percebe que não consegue dormir depois de usar o banheiro, e decide treinar sua magia. Ela se lembra que John lhe contou que seu controle mágico era bem ruim, então precisaria praticar bastante, e enquanto continua treinando sozinha, Xander observa na distância enquanto Rock tenta insistir e fazê-lo consumir novamente aquele sangue de dragão de aparência grotesca. Rock fica surpreso ao ver Xander beber rapidamente o sangue de dragão quando normalmente ele hesitava, e percebe que na verdade o príncipe esteve observando Li na distância. Xander manda Rock retornar, o deixando confuso porque o príncipe não parecia pretender voltar para a cama, mas Xander insiste porque precisava fazer algo agora e voltaria depois. Rock pensa feliz porque Li era uma princesa especial, e agora não apenas Xander, como o próprio Rock pareciam gostar dela cada dia mais. De repente, Ika aparece e pede para que Rock não o chame de professor, explicando que graças a Li, não era mais o professor do príncipe também. Rock fica confuso porque os membros da família Ika eram professores há anos no palácio, e ele explica que era tudo porque Li não era normal e tinha poderes estranhos. Ika conta que enquanto ensinava o príncipe, a protagonista usou uma magia estranha e o acertou, incitando também Xander a bater nele. Ika menciona que o príncipe mudou desde que conheceu Li, o que deixa Rock surpreso porque nunca pensou que a princesa fosse aquele tipo de pessoa. Ika se aproveita disso e conta que tinha um grande plano para o bem do futuro do príncipe, e queria a cooperação de Rock para destruir a princesa Li. Meio mês se passa, e durante uma noite, o imperador estava dormindo e falando sozinho no meio de seu sonho, ouvindo a voz de alguém pedindo para que acorde. A voz era de Cher, que pergunta o que aconteceu com o imperador porque ele parecia ter desmaiado e comenta que tinha algo para lhe perguntar. O imperador pergunta quem era ela, e Cher fica aliviada porque ele despertou, explicando que poderia ficar tranquilo porque não era uma pessoa ruim, e apenas queria perguntar sobre uma certa pessoa. Ela explica que tinha uma rivalidade com um certo alguém e iria embora após matá-lo. E ao perceber que ele era o imperador, ele se levanta e aponta sua espada para Cher, perguntando se a pessoa que ela desejava matar era ele. Cher se afasta e pensa que de fato era ele a pessoa que esteve procurando, e se arrepende por não ter conseguido aproveitar a oportunidade de tomar sua vida. O imperador pergunta que tipo de rivalidade ela tinha com ele, e Cher percebe que errou ao falar demais sobre suas intenções, e inventa uma outra razão para mostrar seu incômodo com ele, sugerindo que o imperador apontou a espada contra uma mulher e até destruiu sua flor, ou fazendo-se perguntar se ela era maluca. O imperador percebe que o melhor era matá-la, fazendo Cher ficar surpresa e dizer que ele de fato era maluco como diziam os rumores, mas quando ele prepara sua magia contra ela, Cher decide testar o talento do imperador das lendas. Quando ela demonstra o pássaro imortal, o imperador fica surpreso e pergunta quem exatamente era ela. O pássaro imortal era um animal mágico da família imperial do Império Con, mas aquele império foi eliminado há tempos. Cher engole a magia do imperador com sua própria magia e pergunta se ele sabia quem foi o responsável pela destruição do Império Con, e justo quando ele pensa que havia algum segredo por trás daquilo, ele desperta de seu sonho gritando o nome de Cher. O imperador chama seu conselheiro no mesmo momento, o que deixa o conselheiro preocupado porque ele estava suando bastante e ele se preocupa porque ele poderia estar doente. Ele explica que sonhou com Cher, deixando o conselheiro surpreso e se pergunta se foi devido ao uso descontrolado da magia de Mei, afinal seus poderes acabaram acidentalmente destruindo a barreira protetiva. O imperador pede para ele o acompanhar, o que faz o conselheiro pensar que ele era velho demais para precisar ser acompanhado quando tivesse pesadelos, mas se sua maldição continuasse sendo oprimida por mais tanto tempo, ele precisaria procurar por uma nova rainha. Quando o imperador percebe o olhar de incômodo do conselheiro, ele pergunta qual era o problema, e o velho estava para responder quando ouvem vozes vindo de algum lugar. Elas vinham da princesa Li e do príncipe Xander, que estavam brincando usando suas magias. Quando Li molha ele usando água, o conselheiro fica chocado porque o corpo do príncipe era fraco e ele não devia conseguir se mover bem, e por isso deveria levá-lo para dentro imediatamente. Mas o imperador nega porque Xander estava claramente bem e apenas se divertindo, e Sen usa magia para secar o príncipe, dizendo que seu corpo não era tão resistente e deveria tomar cuidado. Xander devolve a pegadinha em Li fazendo o chão ceder usando sua magia, fazendo seus pés prenderem dentro do chão. Sen pega Li no colo e usa magia para limpar seus pés, algo que ela não aceita porque apenas estava recebendo a ajuda dele. O imperador se aproxima comentando que achou interesse ela não desejar ajuda e pergunta a razão de não aceitar isso, deixando as duas crianças surpresas.
O imperador usa sua magia de sonda no corpo do filho e percebe que seu corpo realmente ficou mais resistente e não foi machucado pela magia de água de Lee. Ela fica surpresa com a pergunta do imperador porque ele parecia bem sério e se pergunta se ele ficou com raiva dela por suas ações com Xander. Respondendo à pergunta, Lee explica que a magia de Xander poderia ter sido fatal a ela e caso estivesse no campo de batalha, sua principal ação devia ser matá-lo, e o imperador concorda. Ele pensa que apesar de ser tão nova, ainda foi capaz de usar água para atacar e deu respostas corretas, e percebe que apenas precisava treiná-la mais um pouco para que não fosse facilmente morta no campo de batalha. Lee fica feliz porque o imperador aprovou sua resposta, sabendo que agora podia ser capaz de proteger Chun-Li, mas o imperador complementa que apesar dela matar seu oponente, ainda ficaria presa na armadilha dele e morreria. O conselheiro Rota conforta Lee e elogia porque era bastante poderosa e não seria derrotada facilmente, a deixando contente novamente. O conselheiro pensa que se o imperador continuasse tratando a princesa assim, eventualmente ela poderia ficar depressiva, e queria mencionar que ele também deve elogiá-la de vez em quando. Lee agradece Rota pelas palavras, e ele responde que ela não devia se preocupar demais com as palavras do imperador, porque quando ele era jovem, era ainda mais fraco que ela agora. O imperador reclama da aparência da princesa por estar com as roupas sujas apesar de ainda estar abraçando Rota, e menciona que iria puni-la por isso. Xander impede que o imperador puna Lee, mencionando que há meio mês ele vem se encontrando com Lee todas as noites para praticar magia com ela. O imperador analisa novamente o corpo de seu filho e pensa que apesar de seu corpo ainda estar fraco, estava significativamente melhor, e percebe que provavelmente era verdade. Então, ele afirma que os dois seriam punidos juntos, o que faz Sen se ajoelhar e contar que aquele treinamento foi criado por ele, e se ele deseja punir alguém, deveria fazer com ele e com John, dando seu perdão aos filhos. Mas o imperador grita que os puniria de qualquer forma, deixando claro que estava irritado, e todos ficam assustados. Mas ao invés de uma punição horrível, o imperador apenas diz que eles deveriam dormir com ele na próxima metade do mês, deixando todos surpresos. Lee pensa que seria melhor apenas correr 100 vezes ao redor do palácio como punição, pois dormir ao lado do imperador devia ser um pesadelo. Rota pensa que recentemente os pesadelos estiveram atormentando o imperador, e parecia que ele apenas tentou encontrar uma desculpa para ter alguém o acompanhando durante seu sono. Isso faz lembrar que no passado, o imperador tinha pesadelos todas as noites, e apesar de geralmente estar ao lado dele naqueles momentos, quem estava com ele naquela noite era seu pequeno animal mágico que cantou para o acalmar e permitir voltar a dormir. Rota pensa que felizmente agora ele tinha uma família, e Xander e Lee eram crianças delicadas que poderiam lhe causar boas sensações. No dia seguinte, na arena próxima ao Palácio Lu, Lee e os demais chegam um pouco atrasados, mas Sen os acalma. Ele pensa que aquelas crianças eram bem poderosas e apenas em meio mês, Lee foi capaz de diminuir de 7 para 3 horas suas corridas matinais de 40 voltas, e o príncipe Xander e a princesa San também fizeram suas corridas em 3 horas quando antes apenas conseguiam em 6. Chun-Li entrega para as crianças algo para comer, e enquanto comem, Lee pergunta a razão de Sen os treinar quando normalmente era John que estava com eles. Sen explica que John foi treinar a princesa Mei, o que os deixa ainda mais confusos porque eles estavam estudando do lado de fora ao invés do lado de dentro. Sem conta que eles aprenderam muito da parte teórica, e agora precisam começar a parte prática. Então, usando sua magia, ele dá vida a vários homens de grama, mandando eles destruírem todos eles antes do anoitecer pelas ordens do imperador, ou caso contrário não poderiam comer durante a tarde. Enquanto isso, Sen menciona que era muito perigoso e queria levar Chun-Li para longe, e assim os dois saem voando, deixando as crianças para trás em seu treinamento. Chun-Li pergunta a razão de Sen ter deixado a princesa em um combate real tão repentinamente, especialmente porque Xander ainda não era habilidoso em combate real mesmo treinando por apenas um ano. O professor concorda que era bem urgente, mas não havia outra escolha a ser feita porque não sabia como os outros impérios sabiam que as crianças sabiam usar seus itens mágicos, especialmente quando o Império Kai convidou a princesa Lee e o príncipe Xander para entrar na competição de magos intermediários em 2 meses. A empregada fica preocupada porque eram todos novos demais, e o imperador nem mesmo tentou negar o convite de Kai. Sen explica que ficaria manchado no histórico do Império caso recuassem quando todos os outros aceitaram o convite, mas aquilo ainda era preocupante porque a competição era perigosa, mas comparado ao que as crianças enfrentaram um tempo antes, não era nada. Poucas pessoas sabiam dos poderes de Lee e se aquela informação se espalhasse, ninguém a ignoraria mais e vários perigos se voltariam contra ela, e era por isso que aquele treinamento era necessário. Enquanto isso, as crianças continuam enfrentando os homens de grama, mas Lee percebe que estavam com problemas porque as criaturas não eram feridas com seus ataques, e aquilo continuaria para sempre. Quando San acaba pedindo por socorro ao ser rodeada de criaturas, o familiar de Xander pula para destruir as criaturas sozinho, deixando todos surpresos porque ele foi super feroz. Vendo isso, Ali percebe que eles apenas podiam destruir as criaturas as mordendo, e manda o panda usar suas garras para destruí-los também. As crianças continuam destruindo os homens de grama, deixando Sen chocado porque elas foram capazes de fazer aquilo em menos tempo que o esperado.
Afinal, aqueles homens de grama eram uma força que existia por um longo tempo, e apesar de serem consideravelmente fortes, ficou claro que as crianças estavam evoluindo bastante em suas habilidades. Por fim, Sam libera todas as crianças para poderem comer após terem cumprido com a própria tarefa, e John se aproxima mencionando que parecia não ser nada fácil ensinar aquelas crianças. Apesar de todas as crianças serem boas, eles se preocupam com a princesa Lee porque sua habilidade era grande demais, e o imperador queria que eles se tornassem magos intermediários, o que era algo bastante complicado. Isso deixa John preocupado porque caso não pudessem cumprir com as vontades de seu imperador, provavelmente seu salário de 2 anos iria desaparecer em um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, o imperador e Rota estavam observando o treinamento das crianças usando um telescópio, e o conselheiro menciona que deviam admitir que aquelas crianças eram bem poderosas, especialmente Lee que tinha grande inteligência. Mas o imperador não estava satisfeito o bastante, afinal não seria tão simples assim quando fossem ao campo de batalha, e acrescenta não estar realmente preocupado com eles, apesar de Rota perceber claramente que era apenas uma mentira. Caso não estivesse preocupado, certamente não permaneceria todo o tempo assistindo ao treinamento, mas isso não era algo que Rota menciona. As crianças finalmente param para poderem comer e Shuli cuida para que Lee não engasgue ao comer tão rapidamente. Lee fica surpresa porque seu panda não comia apenas bambu, mas se empanturrou também de outras comidas comuns. Ela pergunta para Rock se está tudo bem para seu filhote comer daquela forma, e Rock responde que apesar de sua aparência feia, não havia problema porque animais mágicos não precisam necessariamente comer ou beber, e sobreviviam apenas usando a energia de seus donos. Mas havia uma espécie de prática de magia especial que mantinha a energia de seus animais vindas de um local específico, que era nada mais que a nutrição do corpo de seus donos. Alguns magos tomam ações diferentes e erradas, permitindo seus animais comerem outros magos e transformando os poderes dos magos comidos nos deles mesmos. Lee fica chocada com a informação de que tudo que seu animal comesse seria interligado para seu corpo, mas Rock a corrige porque não era bem assim, afinal o que era consumido pelos animais se transformaram em magia fraca e desapareceram. Rock pensa que era um pouco estranho que uma garota como ela fosse supostamente perigosa para destruir o Império Lu como Ika sugeriu, mas ela era apenas bem idiota. Lee percebe que Rock começou a olhar para ela com claro desconforto há algum tempo, e Shuli comenta que a princesa deveria tomar cuidado com seu comportamento porque apesar de tudo ainda era uma princesa, e podia se inspirar em Sam. Sam e Xander comentam que a acham adorável, e Xander até mesmo ajuda Lee a se limpar, deixando Sam curiosa porque os dois pareciam bem próximos. Rock pensa que Ika está certo e Lee estava mudando o príncipe e isso podia ser perigoso, e ela devia morrer. De repente, o imperador aparece e diz que ouviu falar que Xander esteve com uma saúde melhor, mas indaga a razão de sua velocidade ainda não ter melhorado. Mas como ele parecia realmente mais saudável, o imperador pergunta o que Lee deseja como recompensa por seus esforços. Rock pensa que ela era uma pirralha sortuda porque mesmo sem fazer nada, o príncipe melhorou sua saúde consideravelmente. Lee pergunta se podia ter mesmo qualquer recompensa, então pede para o príncipe comer uma maçã por dia, deixando Rock sem entender a razão dela não desejar dinheiro ou poder. O imperador pergunta a razão de seu pedido, e Lee explica que na verdade não fez nada para Xander melhorar em um mês, mas apenas adicionou um pouco de suco de maçã dentro do sangue de dragão discretamente durante aquele mês. Rock fica chocado por ela ter feito algo assim e pensa que de fato ela merecia a morte. A princesa comenta que se lembrou de Rock dizer que o corpo do príncipe era fraco para não poder comer maçã diretamente, então o fez beber o suco para que não sentisse desconforto e agora ele estava bem. O homem fica surpreso por ser tudo graças ao suco, e pensa que mesmo sendo um doutor por tantos anos, nunca pensou que um suco poderia curar uma doença, e considera que seus conhecimentos estavam um pouco ultrapassados. Vendo o incômodo dele, Lee segura a mão de Rock e garante que não precisava ficar preocupado, pois apenas quis ajudar Xander, e complementa que como que os animais mágicos comem podem ser transferidos para seus donos, se o príncipe não poder comer maçãs, poderiam deixar seu pequeno coelho comer uma por dia e assim transferir para Xander. Ela pede para Rock ajudar o príncipe, o que deixa ele surpreso por seu pedido ser genuíno, e ele concorda desde que seja a vontade do imperador também. Isso faz se perguntar se Ika não esteve mentindo o tempo todo, porque parecia que a princesa era gentil e adorável demais para ser uma pessoa ruim. Xander fica emocionado porque ele ficou preocupada com ele, e Sam quase fica com inveja porque o relacionamento da princesa com ele era muito bom. O imperador aprova o pedido de Lee e menciona que se a saúde de Xander melhorar, deveria correr mais 10 voltas na manhã seguinte. Ele também diz que Sam não teve qualquer melhora nos últimos tempos e a puniria fazendo ela correr mais 5 voltas todos os dias, mas não apenas isso, pois Lee também era pouco elegante comendo tanto de uma vez. As duas princesas ficam tristes porque foram repreendidas. Ao ir embora, o imperador os lembra de que Lee e Xander deviam ir dormir em seu quarto, os lembrando da terrível tarefa de precisarem dormir no quarto do imperador, os deixando abalados. Após o lanche, no jardim, Shuli e Lee se encontram com Rock ao serem chamadas, e ele explica que apenas queria fazer algumas perguntas para a princesa. Ele pede para ficar sozinho com Lee, e Lee garante que poderia ir na frente para poder conversar com Rock.
Lee pergunta o que ele desejava falar com ela, e Rock pergunta quem exatamente era ela e por qual propósito foi até o Império de Lu. Lee não compreende o que ele queria dizer, e pensa na razão dele estar desconfiando dela àquela altura do campeonato, e se era por causa das maçãs que sugeriu antes. Rock assegura e afirma que não podia enganá-lo, afinal, sem mencionar nos livros, ele era um médico bastante confiante e nem mesmo sabia que frutas podiam curar doenças. Portanto, queria saber quem realmente era Lee e como sabia de uma informação como aquela ou quais livros leu para possuir tais conhecimentos. Ela insiste que não mentiu para ele porque nunca leu qualquer livro, e explica que Shuli lhe contou que havia uma criança pobre perto de sua casa que teve uma doença semelhante à do príncipe, e acabou ficando melhor ao comer algumas frutas. Ela explica que contou a desculpa de saber disso de um livro porque temeu que ninguém acreditasse em sua história original, o que faz Rock pensar que recentemente ouviu falar que algumas crianças pobres tinham aquela doença, mas como o príncipe era de origem nobre, não soube acreditar naquilo. Lee menciona que Rock era bastante inteligente e poderoso, então devia saber se ela estava ou não mentindo, e a própria Lee sabia que Shuli costumava lhe contar aquela história, mas sabia que precisaria tomar bem mais cuidado dali em diante com as coisas que dizia. Rock pergunta se ela realmente tinha apenas 3 anos, e Lee concorda fingindo inocência, e o médico explica que ela parecia falar como uma adulta algumas vezes. Rock diz que achou que ela esteve praticando magia negra e estava presa dentro de um corpo infantil sendo adulta, o que deixa Lee chocada por algo assim existir, e percebe que precisaria tomar ainda mais cuidado que o normal dado que aquelas coisas eram de conhecimento comum. Ao lado, o imperador esteve observando a conversa toda e o conselheiro até pergunta se ele suspeitou de Rock, mas o imperador vai embora rapidamente, o que faz Rota pensar que ele devia estar preocupado com a princesa mas sempre evitava encontrá-la ao máximo. Ainda assim, o próprio Rota não conseguia encontrar uma razão para suspeitar de uma criança tão pequena e fofa, comparando ela com a princesa Shen. Até porque mesmo tendo 15 anos, ela confinou sua alma dentro de um corpo de 5 anos usando aquela mesma magia negra. A princesa lhe pergunta para o príncipe se dormir com seu pai era assim tão preocupante, e ele explica que durante uma noite em que dormiram juntos, acabou sendo chutado para fora da janela durante o sono, sendo salvo por Sen bem a tempo ao detectar sua presença antes que perdesse a vida. Mas além de ser jogado, Xander acabou sendo amassado diversas vezes debaixo do imperador durante o sono antes de Sen o salvar, também. Lee menciona que era uma raridade que ele tivesse sobrevivido, e o príncipe concorda porque apenas acabou conseguindo sobreviver porque o conselheiro Rota cuidou dele após aquela primeira situação problemática. Ao conseguir 3 anos, ele retornou ao palácio para ter a vida normal e aprender magia. Lee percebe que Rota teve uma vida difícil cuidando de 2 crianças ao mesmo tempo mesmo sem receber um salário por isso. Xander garante para Lee que se o imperador a chute durante a noite, iria protegê-la, e a princesa agradece. Os dois deitam para dormir, mas Lee fica preocupada com a história contada por Xander, mas percebe que o imperador parecia bonito dormindo. O imperador a manda dormir ou a faria matar 200 galinhas na manhã seguinte, e Lee rapidamente obedece fingindo dormir. No meio da noite, o imperador tem mais pesadelos com Cher. O imperador implora para que Cher não vá embora e ela pergunta se ele realmente a ama, e ele pergunta como sequer podia amar uma mulher louca como ela. Cher saca uma faca para o imperador e diz que era impossível alguém não a amar quando era tão linda, e o imperador a impede de usar sua faca respondendo que ela nunca seria capaz de tomar sua vida. Ela derruba sua faca e percebe que falhou pela 1097ª tentativa, deixando o imperador comovido com sua beleza e mencionando que ela era realmente maluca. De repente, sua maldição aparece e ele a manda ir embora, mas Cher fica confusa ao ver o que está vendo, e antes de poder ir embora, ela começa a ser enforcada pelas mãos dele. Ao ver a maldição do imperador, Cher explica que aquela não era uma maldição normal, e sim uma que foi colocada pela rainha do Império de Qianqian, o que a faz perguntar se aquela era a tal maldição colocada pela mãe do imperador em seu próprio filho. O imperador percebe que ela sabia bastante e que alguém que sabia demais certamente não podia continuar vivendo, e continua fazendo força para enforcar a garota. Enquanto o sono continua, Lee tenta chamar por seu pai durante a noite ao perceber que ele estava usando magia para tentar matá-la, deixando Lee sem entender o que estava vendo. A magia dele era poderosa demais ao ponto de seu corpo sequer ser capaz de absorvê-la e suas resistências não eram nem um pouco efetivas. A princesa tenta chamar por seu pai e lembrá-lo que estava fazendo na vida real com ela sentindo grande dor ao ponto de não respirar e parecer que seus ossos iriam quebrar. Vendo isso, o panda mágico pula no imperador para mordê-lo, tentando absorver o máximo de sua magia até finalmente ela ser libertada. Lee fica surpresa porque ele conseguiu, e quando a cama se moveu demais, Xander finalmente despertou para descobrir o que está havendo. Ele fica surpreso ao ver que o panda de Lee havia absorvido tanta magia ao ponto de crescer de tamanho e derrubar todos da cama, liberando o gás dentro de seu corpo como um balão ao fim. Com o barulho, Sen entra correndo no quarto para ver o que estava vendo, e se choca ao ver todos acordados e com a cama destruída. Ele se aproxima e pergunta se o imperador está machucado, mas o próprio imperador fica confuso ao perceber que foi ferido e mordido pelo panda.
Sen fica confuso ao ver o panda mágico de Li liberando o ar e se pergunta a razão daquilo tudo ter acontecido tão de repente, mas logo o imperador garante estar bem e manda Sen retornar para o palácio e levar as crianças para seus respectivos quartos. Li se aproxima para conversar e o imperador fica surpreso ao ver os machucados em seu corpo e percebe que foi culpa sua, e até Xander fica preocupado com o estado da princesa. Li garante que está bem porque provavelmente foi apenas culpa de seu panda ter lhe mordido, então o imperador afirma que estaria saindo para tomar um ar e pede para ninguém o seguir. A princesa fica confusa com sua ação repentina e percebe que provavelmente o imperador não se lembra o que aconteceu, e se pergunta se devia contar a verdade a ele. Sen comenta que levaria as crianças de volta para seus palácios, e se pergunta se a origem dos machucados de Li eram devido à maldição do imperador, mas descarta a possibilidade ao pensar que previamente a rainha Cher usou sua vida para controlá-la. O imperador visita o quarto de Rota e o conselheiro se surpreende ao ver que recebeu uma visita de um imperador todo molhado das chuvas. O conselheiro pergunta a razão de sua visita quando está tão tarde e a razão de estar todo molhado daquela forma, rapidamente indo até ele para tentar secar o imperador. O imperador acalma Rota apesar das tentativas do velho de o ajudar, e explica que queria que ele o ajudasse a ver uma cena que aconteceu há 1 hora atrás. O conselheiro fica curioso e pergunta que cena ele queria ver, e o imperador responde que aconteceu dentro do palácio durante esse período. Rota fica confuso porque o imperador parecia triste e era uma expressão que não via faz um longo tempo, então ele usa sua magia para cumprir com os pedidos de seu mestre e invoca sua raposa mágica. A raposa, chamada de Chitong, reclama por ter sido invocada enquanto dormia, e Rota se desculpa, mas explica que precisa ver uma cena que ocorreu há 1 hora atrás no palácio do imperador. Chitong responde que não era difícil, mas que não deviam chamá-lo no meio da noite porque estava sonhando sobre se tornar um sistema, ajudando uma garota a conseguir o coração de um homem, o que deixa o conselheiro confuso porque ele realmente não entendia o que a raposa queria dizer com isso. O imperador pensa que era estranho que Rota tenha um animal mágico tão cheio de temperamento e dado que era difícil de ser controlado, realmente seria difícil conseguir a ajuda dele. Mas Chitong finalmente usa seus poderes para mostrar o que ocorreu no palácio, e o imperador cerra o punho em irritação ao perceber que a maldição apareceu e ele quase matou sua filha Li. Assim como quase matou as empregadas que cuidaram dele, a professora que respeitou tanto e assim como matou Cher. Chitong pergunta ao imperador se ele realmente não podia desistir de sua violência, e menciona que em sua opinião, o sacrifício daquele ano de Cher foi bastante efetivo e sua maldição não apareceu rapidamente outra vez. E pergunta se na verdade o imperador não esteve sentindo algo por alguma mulher nos últimos tempos e era algo que ele devia saber porque a maldição da mãe dele apenas tenta matar mulheres aos quais ele amava, incluindo sua empregada, professora, amigas e parceiras. Naquela vez, Cher usou sua própria vida para controlar a maldição, e ele e Rota disseram que ele não devia amar ninguém por 1 ano. O imperador lembra de Li e pensa que provavelmente ele esteve criando sentimentos por sua filha, e Chitong comenta que ele não precisa ficar triste porque o panda dela absorveu sua maldição. Ainda assim, a força do animal era limitada, e apesar disso ele ainda foi capaz de mordê-lo para tomar sua maldição, e caso continue assim, não haveria problemas. O imperador pergunta se o animal realmente podia absorver sua maldição, e a raposa concorda e explica que deviam observá-lo mais. Isso porque ele não era apenas um panda comum, e sim um tesouro nacional do país oriental, o que deixa os 2 homens bastante surpresos. Chitong explica que o panda era um urso, um dos bastante poderosos e chama os 2 de pessoas estúpidas. Na manhã seguinte, Sen pergunta para a princesa se ela terminou de tomar seu café e ela concorda que fez isso após completar suas voltas de corrida como de costume. Sen menciona que isso era bom porque agora ela poderia sair para matar as galinhas como parte da punição imposta pelo imperador, e após isso ela podia sair para enfrentar e treinar com os homens de grama, afinal o imperador queria garantir que ela não falte ao treinamento. Por fim, eles vão até onde estavam as 100 galinhas que deviam ser mortas e Li fica feliz ao ver os animais fofos. Sen explica que o imperador mandou que no primeiro dia, ela devia começar com as pequenas galinhas e no dia seguinte ela precisaria matar as galinhas maduras. Ele entrega para ela a faca que precisaria usar para matar os animais, pensando que o imperador era mesmo complicado dado que ele fez aquilo apenas para poder proteger suas crianças. Li se pergunta se realmente precisa matar aquelas pequenas e adoráveis filhotes de galinha. Sen conversou com o imperador e pergunta se não era bastante cruel fazer uma princesa matar pequenos bebês galinha daquela forma como punição, e ele responde que com exceção do Império Kai, os outros impérios começaram a agir. E ele podia ver ela apenas como uma criança, mas os demais impérios não viam as coisas de forma tão simples. Se ela não for capaz de matar simples galinhas, sequer podia matar pessoas mais, e obviamente ela não podia viver sob a proteção do imperador todos os dias. Ao lembrar das palavras do imperador, Sen manda a princesa ir cumprir seu dever e faz os filhotes se juntarem ao redor dela para incentivá-la, mas Li se encolhe de medo e seu animal mágico tenta ajudá-la atacando os filhotes de galinha. Li fica surpresa porque ele era bastante poderoso e logo começa a matar vários dos filhotes com socos pegando fogo, e ela se impressiona porque seu animal era assim tão forte.
Sen se aproxima pedindo para a princesa tomar cuidado porque os poderes do panda estavam explodindo e se expandindo enquanto enfrenta as pequenas galinhas, e ele se afasta levantando Lee em seus braços. Ambos percebem que o panda era desnecessariamente forte mesmo tendo um corpo tão pequeno para suportar tamanho poder, e a princesa fica impressionada ao ver os filhotes sendo queimados. Ao mesmo tempo, a princesa San comenta com Xander que o professor Sen não lhes permitiu enfrentar os homens de grama, mas ainda assim eles decidem fazer isso por conta própria quando estavam ficando acostumados por ser parte de sua rotina. Xander tenta acalmá-la para que não fique com medo porque pensaria em uma forma de compensar mesmo estando sozinhos e sem ninguém para os proteger. Mas ambos se surpreendem ao ver que um lugar na distância estava pegando fogo na distância, e percebem que era a cozinha. Eles ficam ainda mais impressionados ao ver Lee matando as galinhas no local e o príncipe pensa que ela estaria em perigo sozinha assim, insistindo que deviam ajudá-la. Sam conta que a princesa estava sob a proteção de Sen e portanto ficaria bem, mas para além disso, ele não era capaz de derrotar nem mesmo a própria Lee, quanto mais protegê-la, o que o choca porque suas palavras foram duras e direto ao ponto de doer. Xander pensa que era totalmente inútil sendo fraco, e sabia que não podia ajudar Lee quando precisava de ajuda. Sam pergunta se fez algo de errado quando viu a reação do príncipe e se pergunta se ele ficou irritado com ela, mas antes de receber uma resposta, ambos acabam sendo seguidos pelos homens de grama. A visão deixa Lee preocupada porque seus amigos estavam em perigo, e ela rapidamente vai em socorro deles usando seu panda mágico para poder queimar cada um deles, espalhando rapidamente o fogo. Sen se preocupa porque Xander poderia se ferir estando entre os homens de grama, e assim repentinamente um dragão surge para mandar embora todo o fogo espalhado, os surpreendendo. Quem aparece para salvar o dia é ninguém mais que o imperador, perguntando a razão de sua filha ser assim tão poderosa e se ela estava satisfeita com sua habilidade. A princesa nega e explica que apenas quis ajudar seus amigos a derrotar os homens de grama. O imperador menciona que o controle mágico de Lee era fraco e quando liderava seus poderes, perdia totalmente o controle. E caso não estivesse ali, certamente Xander e os demais teriam sido queimados por seus poderes. Ele a repreende porque ela precisava compreender que aquilo era errado, e Sen vem em defesa dela explicando que a princesa era bastante nova e era fácil compreender que não tinha qualquer controle perfeito de sua magia. Sen pensa que naquele ano em que Cher sacrificou sua vida pelo bem do imperador, foi tudo para ele pode controlar seus poderes, e era compreensível a razão da raiva do imperador quando sua filha precisava aprender a controlar suas próprias habilidades a fim de evitar que outras pessoas se envolvessem em seu alcance de ataque. Lee responde ao pai que entendia que seu controle mágico era fraco, mas ele estava ajudando e ensinando a controlar sua magia, e lentamente ela sabia que iria aprender, mas não achava que estava errada, o que deixa o imperador surpreso. A princesa explica que era porque sabia que o príncipe era poderoso e inteligente, e apesar dela perder o controle, Xander ainda era capaz de se proteger e também a Sam. O imperador fica perplexo e Sen pensa que Xander era bastante fraco e não era fácil para ele crescer normalmente, mas ainda assim era de se duvidar das palavras de Lee. Mas a princesa insiste que era verdade, e conta que na outra vez Xander foi capaz de protegê-la e até atacar seu antigo professor. Agora, Sam e Xander estavam protegidos do fogo com uma barreira protetiva que impressiona os adultos, e Lee fica feliz porque eles puderam ver com os próprios olhos a grande verdade. Lee elogia o príncipe e ele fica bastante orgulhoso com isso, e menciona que apesar disso os outros ainda diziam que ele era fraco e incapaz de virar o rei do império. Isso faz Xander se lembrar de quando ainda era bem mais novo e ouvia as pessoas fofocando sobre sua fraqueza, sua falta de interesse em garotas e como ele certamente traria desgraça ao império no futuro. Na época, a razão do imperador adotar mais crianças para prevenir coisas ruins, mas agora ao ouvir as palavras de conforto de Lee, ele se sente bem. Lee afirma que Xander não matou antes porque era gentil, e não inútil, e era capaz de ver que o futuro rei seria bastante gentil e ele era o melhor imperador aos seus olhos. Ela o elogia de resiliente porque todas as noites ela saía para treinar durante 2 horas, mas ele sempre silenciosamente praticou bem mais que ela. Ao ver a princesa elogiar Xander, Sam pensa que no começo ficou enciumada deles ao ver como eram próximos, mas agora não estava mais se sentindo assim. Ela ficou feliz porque ele se importa tanto com o príncipe, e Sam pensa que era surpreendente que as crianças ainda treinem durante a noite com exceção das tarefas e treinamentos do dia que eram exigidas, o que torna Xander bem mais resiliente que achavam. O imperador tenta ir embora, mas logo ele para ao perceber que o coelho de Xander começou a brilhar de repente. E assim ele ganha uma nova forma, ficando bem maior que o panda de Lee, mas ainda era covarde ao ponto de desmaiar quando ameaçado. Lee repreende seu panda por estar sendo tão feroz contra um pequeno coelho, e o animal reclama porque o coelho conseguiu ser o único a ascender a um novo nível enquanto ele mesmo ainda não e coloca toda a culpa em Lee. A princesa não entende direito o que era dito, mas percebe que estava recebendo uma espécie de reclamação de seu animal mágico. O imperador pensa que era surpreendente porque Xander apenas tinha 4 anos de idade, mas ainda assim ele treinou seu animal mágico ao ponto de conseguir subir de nível naquela idade. Ele explica que agora que seu animal mágico ascendeu era necessário algum tipo de novo treinamento, mas neste momento a maldição surge de repente, e isso faz lembrar das palavras da raposa de como podiam usar o panda mágico para absorver sua magia.
Ele manda Sen levar Lee, Sam e Xander para longe dali imediatamente, e apesar da hesitação inicial, Sen rapidamente pega as crianças, começando com Sam e Xander antes de prometer voltar para levar Lee depois, também. O imperador menciona que a princesa devia deixar seu animal morder, o que a surpreende e a deixa confusa, mas o panda rapidamente morde o imperador no rosto e Lee fica totalmente chocada porque ele certamente iria ficar com raiva dela por não controlar seu familiar. O panda rapidamente começa a absorver a maldição e cresce de tamanho, até finalmente ganhar uma nova forma e ascender também. Lee fica bastante feliz porque seu panda mágico também foi capaz de acender seus poderes e ganhou aquela nova forma, apesar de ainda não saber a razão do imperador pedir para que ele o morda antes, aquilo foi o responsável por permitir que ele ascendesse. O imperador então explica que o animal mágico de sua filha não era apenas um filhote, mas sim um panda, o fazendo pensar que aquela magia do animal era especial o bastante para poder controlar a maldição de seu corpo. Lee pergunta para ele o que era um panda, fingindo não entender, apesar de antes ouvir falar que naquele mundo não haviam animais que eram conhecidos como pandas. O imperador começa a explicar que um panda era um tipo especial de gato, apesar dele claramente também não saber o que era isso ficar claro, mas ainda assim a princesa aceita a resposta porque não podia corrigi-lo. Ele pensa que o panda daquele mundo oriental podia absorver a magia de seu corpo e transformá-lo em magia própria ao ponto de ascender, o que era uma grande descoberta e o tornava realmente diferente das outras criaturas. Parecia que o imperador precisaria criar outro método para estudar Lee, afinal antes ele achou que era apenas um filhote e acabou falhando em seu treinamento prévio, então seria necessário outro tipo de treinamento. No palácio, o imperador decide conversar com Hota e o visita em seu quarto, o deixando chocado por novamente surgir dentro de seu quarto daquela forma repentina e o acordar com um grande susto. O imperador menciona que ele era o sucessor do imperador anterior e se tornou rei quando ainda tinha 17 anos, mas ele podia se mudar para um pobre e distante país porque era o segundo mais poderoso de todos e era uma grande conquista. Hota fica surpreso porque ele realmente era bastante excelente, mas ainda assim fica confuso porque de repente o imperador apareceu no meio da noite para contar aquela história, parecendo apenas querer elogios de sua vida. Mas o imperador explica que falhou em ser um pai apesar de tudo, o que deixa o conselheiro confuso e pensa que era verdade que ele era bastante ruim como pai, mas ainda assim era curioso que apenas tivesse percebido agora. O imperador conta que Xander evoluiu sua magia e ele fez uma barreira protetiva além de acender seu animal mágico, surpreendendo Hota, até porque todos apenas o viam como um grande fraco. O imperador menciona que sempre houve alguém que torceu e o elogiou durante esse tempo mesmo quando ele, que era o pai, nunca soube daquilo. Hota percebe que ele estava falando sobre a princesa Lee, e o imperador continua contando que hoje a viu torcer por Xander e acabou se lembrando que durante aqueles anos, sempre tratou seu filho bem, mas nunca realmente torceu ou elogiou assim. Sempre que fez algo errado, usava as regras para discipliná-lo e o fazia chorar de tanto medo, sendo sempre bastante frio e restrito. Ele mandava limpar suas lágrimas porque os príncipes não choram, e agora o imperador percebe que durante aqueles momentos nunca sequer disse uma palavra para poder animá-lo, o que emociona o conselheiro porque ele amadureceu muito em apenas uma noite. Naquela noite, os dois acabam dormindo juntos, e Hota fica surpreso porque mesmo com o imperador tendo 30 anos, ele ainda agia como criança e precisava de alguém para ficar ao seu lado durante a noite, e isso quase o fazia rir. O imperador tem pesadelos novamente, dessa vez com sua mãe como quando ele tentou ajudá-la a enxugar as lágrimas. Ela jogou um vaso em seu rosto e deixou as empregadas chocadas com a cena. Apesar de sangrar, ele afirmou que se aquilo era necessário para deixá-la feliz, podia bater nele tanto quanto fosse necessário. Então, o pai dele, Bren, o antigo imperador, aparece perguntando se sua esposa realmente o odeia tanto ao ponto de querer matá-lo, e ao ouvir a confirmação da rainha, o imperador fica com raiva e responde que se o matasse, precisaria ter outro para ele, e ela jamais podia escapar de suas mãos. A rainha manda seu filho embora mesmo quando ele apenas queria ver ela sorrir, e o imperador desperta no meio da noite após o pesadelo, vendo que Hota esteve roncando ao seu lado como uma pedra, ficando feliz porque ao menos podia contar com sua presença. No outro dia, Rock e Sen vão até o quarto do príncipe depois de ficar um longo tempo ocupados com suas tarefas, mas agora finalmente poderiam focar em ajudar Xander. Rock pergunta para Sen a razão deles precisarem fazer a tarefa de ajudar a estabilizar o animal mágico quando aquela era uma tarefa do próprio imperador, e suspira porque apesar de ser forte, isso não o deixa satisfeito e pensa que se eles não se conhecessem desde que Xander era bebê, jamais aceitaria aquilo. Sen responde que o imperador queria fazer isso por conta própria, mas alguns problemas apareceram em seu caminho, mas felizmente ainda tinha Rock para o ajudar, ou caso contrário com a saúde do príncipe. Temia que não fosse capaz de suportar o poder que seu animal mágico teria agora que ascendeu. Sen menciona que os animais mágicos de Xander lhe ascenderam, e mandou John cuidar do caso da princesa, o que faz Rock se surpreender porque em apenas um dia, 2 animais mágicos ascenderam. Sen concorda porque infelizmente o imperador não pôde ajudá-los, mas pelo menos Xander tinha sangue nobre, mas Lee passou pelo ritual de transformação através da força e sem a ajuda do imperador, certamente ela teria grandes dificuldades.
Sen se recorda que Jon ajudou Lee a suportar aquela transformação e usar o poder dele ao seu favor, e a princesa se esforça apesar de toda a dor que sente. Rock comenta que o imperador andou bastante estranho para não ajudar a princesa Lee, e Sen concorda porque apesar da maldição do imperador, aquilo não podia se espalhar para os outros. Rock conta que visitaria Lee porque ela era jovem demais e talvez não suporte a mudança e Sen fica para cuidar do príncipe. Por fim, Jon finalmente terminou de cuidar da princesa e ele pensa que a princípio achou que Hota cuidaria daquilo no lugar do imperador, mas naquela manhã o conselheiro esteve ocupado por precisar cuidar do imperador durante a noite. Era tudo porque o imperador sempre teve medo de sua maldição desde seus 10 anos de idade e temia matar outras pessoas assim como com Cher, e certamente ao machucar a princesa Lee, ele veio se sentindo mal consigo mesmo. Shu Li pergunta se a princesa está bem porque a prática de magia feria bastante e tinha bastante pena dela. Jon pergunta se sequer existe alguém que não tenha problemas praticando magia, mas considera que normalmente não era difícil estabilizar quando um animal ascendia e certamente era porque a princesa era muito jovem. Ela apenas tinha 3 anos para passar por tamanho experimento e ninguém naquele mundo passou por algo assim antes. A princesa desperta e menciona estar sentindo dor, e logo o panda dela perde o controle e parte para cima de Shu Li, e Jon invoca seu animal Shoba para controlar o outro animal mágico. Lee acaba caindo da cama com toda a bagunça enquanto os dois animais mágicos trocam ataques, e Jon pede para Shoba tomar cuidado porque o panda era bem pequeno e não devia causar problemas para um mero pequeno filhote. Jon diminui o tamanho de Shoba e assim os dois animais brigam enquanto Jon confere se a princesa está bem, e ela responde que não era nada demais apesar de claramente estar mentindo. Mas logo Lee fica surpresa porque Shoba rasgou e pisou em cima do desenho que o príncipe Xander havia feito para ela, e os animais vão destruindo vários de seus pertences, como o livro que o imperador deu para ela ler, mas ainda não foi capaz de ter a oportunidade de ler. Eles continuam destruindo várias coisas de seu quarto e deixando a garota totalmente em choque por ver aquela cena. E Shu Li vem em socorro da princesa ao vê-la se sentir tão mal. Jon comenta que a magia do animal de Lee era estranha e ela reclama porque estava se sentindo muito mal e havia muita dor em seu corpo, ao ponto de começar a cuspir sangue. Lee fica chocada porque a ascensão de animais mágicos era assim tão assustadora ao ponto de sangrar e se preocupa porque podia acabar morrendo. Shu Li fica chocada e Jon se pergunta a razão disso, e talvez era porque o corpo de Lee não era bom o bastante para suportar a expansão mágica de seu animal. Rock chega e explica que ela devia estar envenenada, os surpreendendo para saber quem a teria envenenado. Rock pede para a princesa beber algo e ela obedece apesar de sentir que tinha um gosto ruim. Shu Li pergunta se ela se sentia bem e a princesa pede para que ela não chore porque iria ser bem forte e suportar a dor. Rock se surpreende porque a menina esteve passando por tamanha dor, mas ainda era capaz de sorrir como se nada estivesse acontecendo. Shu Li fica bastante aliviada ao ver que ela melhorou e afirma que era tudo sua culpa porque nunca esperou que alguém fosse envenená-la, mas Lee a consola porque chorar a fazia ficar feia, e Sen iria rir dela caso fizesse isso. Rock fica chocado porque ele certamente nunca poderia ser uma pessoa má, afinal várias pessoas gostam e se importam com ela e não porque ela era manipuladora ou causava problemas, mas apenas porque era bastante gentil como um pequeno sol que trazia sorrisos aos outros. Era impossível para qualquer um odiar a princesa Lee, mas de repente a princesa acaba desmaiando, o que deixa a empregada surpresa. Rock explica que está tudo bem e não havia necessidade de se preocupar porque era uma reação ao remédio e ela apenas devia descansar por aquela noite para que metade do veneno pudesse desaparecer. Jon pergunta o que fariam sobre a outra metade do veneno, e o médico conta que detectaram tarde demais, e o restante do veneno não sabia o que podia ser feito e temia que podia ser tarde demais para ela lidar com isso, especialmente com a pressão da ascensão de seu animal mágico. De repente, o animal mágico de Lee desaparece e Rock explica que parecia que o animal ascendeu completamente, e agora apenas precisam esperar que a princesa se recupere e ele apareceria novamente. Ele pede para Jon ficar e cuidar da princesa porque retornaria para pesquisar outros medicamentos para cuidar de Lee, o que o faz concordar. Rock se encontra com Ika e pergunta se o veneno foi causado por ele, e o homem concorda que envenenou a princesa e pergunta como ele podia saber disso. O médico grita com raiva porque ele foi cruel ao envenenar uma criança que estava sofrendo com a ascensão de seu animal mágico e ela realmente podia ter morrido, mas Ika responde que não podia culpá-lo, afinal ninguém poderia saber que ela ascenderia tão cedo. Ele se pergunta como ela fez algo assim tão cedo quando normalmente apenas se acendia aos 5 ou 6 anos e Ika se irrita porque ele mesmo apenas conseguiu aos 14 e ascendeu aos 18. Rock pergunta se a maldição do imperador também reapareceu por sua causa, e novamente ele concorda e chama o imperador de grande tolo por ter caído em seus planos, mas ele foi bastante sortudo porque a maldição apareceu 2 vezes mas ainda não morreu. Rock se enche de raiva ao saber da verdade. Ao ver sua raiva, Ika se protege com uma barreira ao vê-lo preparar sua magia, e comenta que apenas foi capaz de fazer aqueles venenos graças ao próprio médico. Rock reclama que foi enganado e Ika ri porque ele se arrependeu totalmente quando era tarde demais. Ika menciona que se Rock o atacasse, não o deixaria viver no dia seguinte, e o perfura com sua arma, fazendo o médico se ferir e responder que realmente se arrependia por acreditar nas palavras dele, fazendo o imperador e a princesa se ferirem tanto.
Ika manda se arrepender no inferno após morrer quando Rock cai no chão. Em paralelo, também no jardim do palácio, Sam estava andando sozinha e fica surpresa ao não ver nem Xander ou Lee e pensa que apesar de não gostar muito de magia, ainda era bastante fraca e por isso precisava treinar para que pudesse continuar amiga deles. Ela começa a treinar sozinha e se empolga e se esforça para isso, apesar de ainda mal poder fazer grandes coisas. De repente, ela ouve sons na distância e uma risada que a assusta, e vinha de Ika e Rock que ainda estavam discutindo. Ika afirma que apesar da medicina de Rock ser forte, sua magia era uma grande porcaria e jamais poderia escapar de suas mãos, e o esfaqueia nas costas novamente, zombando porque para pessoas fracas como ele, sequer precisa usar magia para matar. Sam presencia toda a cena e logo os dois homens a percebem, e Rock grita para a menina fugir. Sam fica em choque e percebe que não era capaz de ajudar Rock, decidindo procurar pelo príncipe Xander que certamente poderia ajudar o médico. Ika percebe a presença da princesa e comenta que era a maior inútil do Império, o que deixa Rock preocupado porque certamente Ika tentaria matá-la também e por isso tenta fazer algo para impedir. Mas a magia do médico era fraca demais e Ika rapidamente a desfaz antes de sair correndo atrás de Sam, zombando de sua fraqueza e que jamais poderia escapar de suas mãos. A princesa chora desesperada enquanto corre, pensando que não podia ter medo ou parar de correr agora, enquanto em paralelo Sam e Chuli ainda estavam no quarto Lee. A empregada mostra o desenho feito por Xander para Lee e Sam a consola porque poderia restaurá-lo com sua magia, ficando aliviado por ter visitado a princesa porque nunca esperou que o animal mágico dela acendesse tão rápido. Ele também percebe que o animal mágico de Lee era super poderoso para ferir sua dona àquele ponto e realmente ele devia ser um panda e não um simples filhote. O panda desperta com um grito e assusta os adultos, os deixando preocupados para saber o que houve, e parecia que ele detectou alguém vindo mais rápido que o próprio Sam. Quem aparece é Rock, chocando a todos por estar sangrando tanto, e ele conta que quem o feriu não era importante, e sim que era tudo sua culpa porque sempre suspeitou de Lee e era essa a razão de tudo ter dado errado. Ele entrega para eles o antídoto para darem ali para que tentassem mesmo que ainda não fosse totalmente efetivo, mas ele espera que possa ajudá-la. Rock acaba caindo e deixa Sam e Chuli chocados com a cena. Sam tenta ajudar o médico ao vê-lo cair, mas ele garante estar bem porque naquela vida causou problemas a várias pessoas diferentes, mesmo sendo apenas um médico que passou sua vida conhecendo todos os tipos de pessoas. Ele menciona que se não pudesse ser respeitado pelo imperador, temia que fosse morto por outras pessoas, mas infelizmente ele ainda foi capaz de causar todo aquele problema e o desapontou. Rock toca o rosto de Lee e se desculpa por duvidar da veracidade de suas palavras e ações, e então pede para que salvem a vida da princesa Sam, finalmente perdendo a consciência e deixando todos em puro pavor com a cena. Sam pede para Chuli cuidar de Lee porque encontraria o imperador e deixa seu corvo com ela, explicando que se algo acontecer, iria protegê-la. Lee desperta com o barulho e vê a empregada chorando, a fazendo perguntar o que aconteceu, e percebe que por alguma razão desconhecida se sentia triste mesmo desconhecendo a origem desse sentimento. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou e quer outra continuação, me avise nos comentários escrevendo Panda Mágico.